Olá, muito bem-vindo a mais uma leitura aqui do canal. Nesse vídeo eu vou te contar detalhes sobre o que você está atraindo para sua vida. Uma leitura, sempre as leituras são válidas para o momento que você chega, então o que você está atraindo nesse momento. Antes de te mostrar as opções, eu quero conversar um pouquinho. Na verdade, eu vou fazer um pedido, que você me conte como que você prefere os vídeos. Na semana passada eu expliquei por que eu tô aqui aparecendo. Tive um problema, ainda estou tendo um problema com o meu computador, mas eu descobri que eu consigo usar os arquivos, jogar para o celular e fazer o que precisa fazer de edição, de juntar e tudo mais, que acabou precisando naqueles vídeos. Então, sem grandes problemas, eu consigo fazer. E aí, então, fica a pergunta: você prefere que eu apareça e mostre as cartas aqui, do jeito que eu tô nesse vídeo, ou você prefere aquela vista da mesa, em que só as cartas aparecem? Eu agora sei que eu tenho condição de fazer das duas formas. Então eu quero que você me conte aqui nos comentários como você prefere. Dito isso, opções. Grupo 1, que você está atraindo nesse momento, veja se você se atrai pela apatita. Grupo 2, sodalita, 2 pedras azuis, uma bruta, uma rolada. Não tá focando, né? Agora foi. Grupo 1, grupo 2, veja qual chama mais a sua atenção, qual você prefere. Pausa o vídeo se for necessário. Não tenha pressa para fazer a sua escolha. E eu começo com a apatita, você que escolheu esse grupo. Como eu disse em algum outro vídeo, né? Eu ainda não consegui me organizar de um jeito que eu consiga deixar a opção aqui em algum lugar do vídeo aparente. Mas, aos poucos, primeiro me conte, como eu perguntei, né? Me conte se você prefere assim ou de outra forma, em que de fato aparecia a mesa, as cartas e a pedra. Ou se assim tá ok também. Vamos ver, então, o que você tá atraindo. Vou começar com o oráculo. Eu ia começar com o tarô. Vou começar com o oráculo. Grupo 1. O que você tá atraindo pra sua vida nesse momento? Aproveita. E enquanto eu tô aqui embaralhando, deixa a sua opinião aqui embaixo. Se você prefere o vídeo assim ou à vista, já aproveita o embalo e curte o vídeo. Essas são as formas de você ajudar o canal a seguir existindo. Para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Então, vamos ver. Grupo 1. O que você tá atraindo? Time do amor, a primeira carta. A reconciliação com a nostalgia. Como eu fiz da outra vez, né, nos outros vídeos, não vou perder muito tempo mostrando as cartas por causa do foco, né? Então a gente tem time do amor, reconciliação, nostalgia. O que você está atraindo aqui, eu não vou necessariamente, apesar de ter reconciliação, que também apontaria para uma questão talvez amorosa, eu não vou necessariamente dizer que é isso. Pode ser, sim, pelo menos até para a maioria das pessoas. Mas a gente pode estar falando de alguma coisa do seu passado, é o que você está atraindo de volta para sua vida. Então aqui pode ser, inclusive, por exemplo, uma oportunidade profissional. Existem situações, por exemplo, em que você pode ter sido dispensada de um lugar e de repente te chamam de volta. Algo assim. Não, por isso que eu digo, eu não tô falando necessariamente só de amor, não. É claro que eu tenho time do amor. Pra mim, seguindo por esse raciocínio, a gente tá falando de algo que te afeta, ou algo que te atrai, ou algo que é atraído por você. Então pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, por exemplo, uma oportunidade profissional.
Pode ser até uma amizade aqui. O time do amor também pode levar para uma coisa mais platônica, né? Como a gente chama, aquele amor que não é um amor explícito. Então, por que não pensar numa amizade como um amor dessa forma, né? Que não é um amor carnal, sensual, mas é uma forma de amor. Existem várias formas de amor, não só o romântico. Então, pode ser isso também. Até uma reconciliação, por exemplo, com alguma pessoa da sua família. Aqui pode ser muito facilmente essa questão de teve uma briga no passado, teve um desentendimento, teve um afastamento, e agora essa situação, essa pessoa, essa questão ressurge, emerge de volta para tua vida nesse instante, porque agora você e talvez a outra pessoa também estejam prontos, preparados e maduros para resolver, para lidar com tudo isso. Porque até, né, com o que foi quebrado, porque se teve um desentendimento, alguma coisa sempre se quebra. Então, agora vocês têm uma oportunidade nova de... Eu ia usar a palavra remendar, mas pode parecer num sentido pejorativo, mas não é isso. É tipo aquelas peças japonesas que são remendadas com ouro e tem todo um trabalho artístico e tem todo um significado por trás desse emendar com o ouro. Apesar das cicatrizes, apesar das quebras, ainda pode ter ouro ali, né? Então, é muito interessante. Mas, observa, né? Se você, principalmente, se você tá buscando, o que me vem de falar quando eu falo sobre oportunidade profissional, principalmente, né? Se você deixou um lugar e a porta ficou aberta, do tipo, eu não saí de lá brigada, eu não saí, não me demitiram, só, sei lá, encerraram por uma necessidade, encerraram um contrato. Então, eu ainda me dou bem com as pessoas de lá, porém, a empresa não me quis mais, por N motivos. Então, aqui é possível que seja um novo convite para esse lugar. Ou, tirar mais cartas aqui. Ou algo que você já quis muito no passado. É uma última possibilidade que me vem com essas cartas. Isso eu não diria que é para a maioria das pessoas. Porque tem aqui a carta reconciliação. É algo que já esteve na sua vida, que já aconteceu na sua vida. Mas, como é uma leitura geral, sempre confirme com uma leitura particular. Eu sempre deixo isso de orientação, né? Confirme para a sua energia, porque podem ser muitos casos aqui. Então, para você ficar realmente com o que é seu, né? Vamos ver o que mais. Como a gente tá pegando aqui, o que você tá atraindo? Bom, vou mostrar as cartas, né? Almas gêmeas. Então a gente possivelmente ou agora vai falar sobre isso, relacionamento. Ainda é válido. Almas gêmeas não significa só romance. Tem vários tipos de amor. Então tudo que eu falei antes é válido aqui. Mas me vem um pouco mais próximo de questões amorosas. Ou a gente vai começar a falar sobre isso pra você, ou a gente vai seguir falando. Vê aí, né? O que a primeira parte faz mais sentido. Então, almas gêmeas, o trabalho vão. E a malícia. Se a gente pensa aqui no que você está atraindo, eu vou conduzir essa parte da mensagem juntando um pouco com a primeira parte, se para você a primeira parte foi sobre romance. Se você está atraindo de volta para sua vida uma pessoa, ou né, se você está atraindo aqui, agora, nesse momento, um romance em si, mesmo que a primeira parte não tenha sido, você de fato está atraindo isso, tá? Ou é a confirmação da primeira parte, ou é uma nova situação que você está atraindo. Se você atrai isso,
você pode também atrair uma situação que a única coisa que eu preciso dizer é: não ouça essa mensagem com alarde, com algo que assim, nossa, eu preciso me proteger e me blindar e começar a ficar, sabe, olhando ao redor. Não precisa de você ter esse comportamento, sabe, de buscar o pior das situações das pessoas. Por que eu tô falando isso? O trabalho vão com a malícia me leva a pensar em energias. Vou nem falar pessoas, energias ao redor desse relacionamento. Eu não vejo, se a gente tá falando de almas gêmeas, vou dar um outro recado depois, que me veio agora. Seguindo o que eu ia falando. Se a gente tá falando de almas gêmeas, eu não vejo necessariamente que essa pessoa que você tá atraindo é algo que vai causar desgaste na sua vida. Então eu acredito que o fato de ter essa pessoa na sua vida atrai energias que podem causar desgaste no relacionamento. Por quê? Aqui a gente tem poder. Uma relação de almas gêmeas, mesmo que a gente tenha várias, né? É uma relação de almas que passaram pelos tempos. Então tem uma energia que conecta, que gruda um no outro. E isso, evolutivamente, aqui eu não tô falando só no sentido de um romance gostosinho. Tô falando sobre a necessidade de cada uma dessas partes evoluir. Tem um porquê de vocês se reencontrarem. Então, ao mesmo tempo que tem um porquê disso, talvez, volto a dizer, não é pra ficar alarmada, mas podem ter energias que não querem a evolução de cada um de vocês, então vem e atrapalha. Então, pra mim, esse trabalho vão com a malícia é isso. É algo que vem pra atrapalhar, pra desgastar, pra se meter no meio. Não necessariamente é uma pessoa. Aqui tem muito mais coisa que a gente não enxerga com os olhos ao nosso redor. Então, a dica é: chega alguém na sua vida que você sente essa conexão, começa pelo menos a tentar manter a sua vibração mais elevada possível para afastar essas energias. Por quê? Quanto mais baixa, mais você abre a porta para que isso te influencie. Aí começa a ter briga, aí começa a ter discussão, as coisas vão dando errado. Muitas vezes, existem pessoas que relatam esse tipo de coisa. Depois que eu conheci aquela pessoa, tudo começou a dar errado na minha vida, mas era o amor da minha vida. E aí a gente nunca conseguiu ficar junto. Existem histórias assim. Foi alguém que fez alguma coisa? Nem sempre. Então, é algo nesse sentido. É o que me vem aqui. A outra coisa que eu ia falar era exatamente essa outra possibilidade de nem toda alma gêmea é um relacionamento de luz no sentido de fluido, fácil, tudo dá certo. Às vezes, você atrai uma pessoa específica porque você ainda precisa aprender alguma coisa com aquela pessoa. São as relações kármicas. Todas são, né? Eu acredito nisso. Todas são relações kármicas. A gente tá aqui para cumprir esse karma. Mas... Perdão. Mas às vezes a gente... Não sei se uma boa expressão, mas às vezes a gente atrai o problema pra gente aprender com o problema. Então, pode ser isso? Até pode. Volto a reforçar. Confirme. Mas aqui são as duas situações, ou uma só, né? Talvez, que você está atraindo nesse momento. Eu vou tirar uma última carta aqui com o tarô, pra gente finalizar a sua mensagem. Pode não ser duas mensagens diferentes, né? Separadas, pode ser uma coisa só. Você atraindo de volta até alguém com quem você se conectou no passado e você sentia essa ligação de alma,
mas não foi possível, alguma coisa aconteceu e agora, se a gente está falando da mesma pessoa, então a gente está falando de uma situação em que agora os dois estão num outro estágio de amadurecimento. Uma nova oportunidade para vocês retomarem essa história ou começarem uma nova. É isso que me vem. O que mais eu posso te dizer? Perdas. Essas 3 últimas cartas, elas só confirmam tudo o que foi dito. Absolutamente tudo. E realmente, vou mostrar. Perdas emocionais. Esse passado perdido. Esse passado que foi, emocionalmente falando, né? Algo foi quebrado. A outra carta que a gente tem é a carta da esperança, a estrela. E a terceira carta, o diabo, com a tentação. O que eu tenho aqui nessa sequência? Exatamente tudo que eu disse. O passado perdido, que retorna, a estrela, a esperança é renovada, isso retorna para sua vida ao mesmo tempo que isso traz problemas, entre aspas, problemas no sentido de a tentação é tudo aquilo que vem para expor algo. Eu não vou nem dizer para atrapalhar, como eu falei antes, o trabalho vão, para expor, para que você enxergue as falhas, para que elas sejam corrigidas, para que isso tudo se alinhe, para que vocês realmente consigam desenvolver esse relacionamento num sentido de evolução dessas duas almas que se conectam, porque tudo tem um propósito. Não é só viver um momento gostoso, agradável, como eu disse. É o propósito da evolução, do crescimento, do aprendizado que cada um vai ter. Então, tudo isso acontece, tudo isso vem pro jogo dessa dinâmica para que vocês enxerguem algo e corrijam o comportamento, as atitudes, os pensamentos, as emoções, os sentimentos e sigam. É isso que eu tenho para você. Se quiser uma leitura de confirmação, meu contato fica sempre embaixo dos vídeos. Entre em contato para a gente agendar, para você realmente saber o que dessa mensagem é para você, ou quem sabe até de quem a gente está falando, né? Descobrir. Então, meu contato fica aqui embaixo. Certo, grupo 1? Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2. Deixa eu só devolver as cartas para você. Eu sempre coloco as cartas assim, ó. Eu vou colocando no meio, porque sempre acontece de virar a mesma carta, então é só para você ver. Eu nunca gravo essa parte, né? Quando eu gravo, faço a mesa. Só para você saber que nunca é de propósito que saem as mesmas cartas. Grupo 2, você que escolheu a Sodalita. Vamos então ver o que você está atraindo nesse momento. Eu sempre esqueço o nome das pedras. Dá branco. O que você está atraindo nesse momento? Enquanto eu tô aqui embaralhando, aproveita e me conta aqui embaixo se você está preferindo o vídeo assim ou se você prefere que eu volte para a vista da mesa em que as cartas aparecem, eu não apareço e a pedra, a opção também aparece, porque aqui eu não tenho como deixar ela aparecendo para você saber. Só tenho como deixar definida a hora de cada opção. Então me conta. Aproveita e já curte o vídeo também. Dessa forma você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, assim ele entrega para mais pessoas e o canal segue existindo. Isso é uma forma de auxiliar. Você se beneficia das mensagens. É a forma de agradecer. E eu te agradeço por isso. Bom. Grupo 2. O que você está atraindo nesse momento? 20 minutos já. Mas eu descobri que eu consigo juntar no celular, então vai dar tudo certo no final. Perdão. Primeira carta, a arte. A coroação e a sinceridade. Grupo 1.
Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando as cartas. Grupo 1, grupo 2. Perdão. Aqui essa carta da arte me remete, principalmente se você trabalha com alguma coisa que envolve criatividade. A gente está falando aqui de modo geral, para mim, de questões profissionais ou de realizações na vida de modo geral. A coroação e a sinceridade. É uma conquista aqui. Essa coroação vem te trazendo uma vitória. No tarô, né? O 6 de paus. Aquele momento em que você é congratulada, recebe ali não só uma parabenização, né? Não é o tapinha nas costas, é você realmente realizando algo e tendo um retorno em cima disso. Seja financeiro, seja uma promoção, por exemplo, né, profissionalmente falando, que isso desdobra em benefícios financeiros, né, um aumento, mas aqui é uma mudança. Essa coroação, ela traz também nesse sentido de uma mudança de nível, de status. É como se você alcançasse algo, você chegou lá, você realizou, você alcançou o sucesso para você naquele momento. Eu vejo aqui, talvez a maioria das pessoas que escolheu, são pessoas que já estão trabalhando nisso, já estão buscando isso, fazendo por onde? Se você, por acaso, escolheu essa opção, mas é assim, nossa, eu tô completamente perdida profissionalmente falando, eu não sei nem o que eu faço, então eu não tô fazendo nada, eu tô parada, eu não sei pra onde eu vou, não sei nem o que eu quero. Aqui, principalmente nesse caso, essa sinceridade é o que mais vai contar pra você. Busque, se pergunte, busque aquilo que você realmente quer, que realmente faz sentido pra você. A pergunta é, se o resultado financeiro, por exemplo, não fosse um definidor, sabe, assim, se eu não precisasse pensar no dinheiro que eu vou ganhar fazendo isso, o que você faria? Se você não precisasse se preocupar com essa questão financeira e você fizesse algo que você precisasse nesse momento se dedicar a fazer algo que você gosta, que realmente faz sentido para você, o que você estaria fazendo? Talvez seja o momento de começar a olhar para isso. Principalmente se você não faz ideia do que fazer. Se você é o primeiro grupo, né, que já tá trabalhando, já tem o seu foco, já tá determinada, tá ali, a gente aqui tá falando de você, com a sinceridade, né, encontrando esse caminho dessa realização sempre de acordo. E aí é a dica, eu não... Como eu sempre digo nas leituras, pra mim, sempre elas são muito pouco sobre isso aqui magicamente vai acontecer e cair no seu colo. Pra mim, geralmente, a leitura traz uma indicação. Se você seguir por isso, esse caminho, se você fizer tal coisa, você alcança aquele resultado. Então, você alcança a coroação, nesse caso, se você seguir a sua verdade, o seu coração. E aí, deixo para você também a pergunta, você tá fazendo o que faz sentido para você? Você tá feliz fazendo o que você faz? Fazendo o seu trabalho como você faz? Porque a gente, às vezes, nem sempre a gente tá falando sobre uma mudança completa. Eu fazia direito, eu era advogada e de repente eu me torno dançarina. Sabe? Uma mudança, assim. A gente às vezes está falando só de a forma como se faz aquilo. Quanto mais você fizer o seu trabalho com alma, com entrega, com verdade, com sinceridade, mais resultado positivo você tem. Parece muito óbvio falar isso, mas quantas vezes a gente não faz achando que precisa ser assim? Tá todo mundo fazendo desse jeito? Então eu vou fazer também. E aí você não faz aquilo com alma, você não tá se colocando de verdade ali. Então, quanto mais você se colocar de verdade no seu fazer, no seu trabalho, maiores são esses resultados. Porque quando a gente fala de arte,
Eu li essa frase há pouco tempo atrás, eu não me lembro. Alguma coisa que eu tava lendo sobre Jung, mas eu não lembro de quem é exatamente, que falava que a arte ela é visceral. Ou seja, a arte é humana. A arte é uma produção humana. A gente tem hoje várias inteligências artificiais criando arte, né? Imagens. Mas a arte mesmo, de verdade, a arte que expressa a alma humana, ela é visceral. Ela é feita por um ser humano, de carne e emoções. Então, a gente o tempo inteiro tá falando sobre criar algo com alma. O que mais? Talvez seja um pedido também, né? Para que você faça isso, para que você tenha coragem de se colocar naquilo. Para que você atraia o resultado. A vaidade, a responsabilidade, time do amor. Falei, saiu no primeiro grupo essa carta. E eu coloco, como eu mostrei, né, sempre aqui no meio. É porque era pra sair mesmo. Então, a vaidade, responsabilidade, aqui, e time do amor. A gente tá falando, pra mim, as 3 cartas reforçam tudo isso que eu acabei de dizer com outras palavras. A vaidade, é claro que a gente está falando sobre cuidado com o ego. Quando a gente né, isso é uma parte. A vaidade, ela fala sobre olhar, reforçando a ideia de ver com verdade. Se a gente pensa aqui sobre o que você está atraindo e sai a carta da vaidade, eu poderia dizer que você está atraindo olhares. E não necessariamente até no mesmo sentido aqui, mas a gente aqui está falando também. Talvez uma coisa tenha a ver com a outra. Mas no sentido de você brilhando. E eu acredito que tem de fato a ver, porque quanto mais você se coloca no que você faz, mais você se sente confortável em ser quem você é, porque você vê esses resultados acontecendo. E mesmo que a gente esteja falando aqui de trabalho, isso acaba reverberando na sua vida como um todo. Você se sente mais confiante, você se sente mais plena, mais capaz. Então, você começa a brilhar mais, você começa a atrair os olhares, como tem aqui essa questão da vaidade no sentido positivo de atração, admiração, atrair esses olhares de admiração. Barulho, né? Com a responsabilidade, ainda assim se conecta com a sinceridade também, num sentido de não é de um jeito superficial, egóico, egoísta. A vaidade, aí sim no sentido sombrio dela, de algo que é mesquinho, é pequeno. Então, a responsabilidade traz a maturidade para você entender por que você está fazendo, onde você está chegando com isso, o que você está alcançando, quem você está atingindo. É a responsabilidade de, uma vez que, vamos levar para esse lugar, né? Uma vez que você se torna um exemplo, você atrai os olhares de admiração, você se torna um exemplo, você tem a responsabilidade sobre o que você está emanando de mensagem. As pessoas também têm a responsabilidade sobre o que elas recebem, né? Como que elas te veem. Mas você precisa a responsabilidade no sentido de maturidade. Eu não tô fazendo isso aqui só pra aparecer, só pra postar no Instagram, só pra ganhar curtida. Tô fazendo isso aqui porque isso faz muito sentido pra mim. A admiração e a coroação, né, os louros, a vitória, as conquistas, o sucesso que eu alcanço porque eu tô fazendo isso, vem por conta de ser verdadeiro, de ser de alma, ser de algo que vem do meu coração e não do meu ego. É isso. E aí o time do amor, pra mim, reforça exatamente isso, de
fala, né, sobre isso que você tá atraindo. Você atraindo os olhares de admiração e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou tirar mais cartas agora com o outro tarô para finalizar a sua mensagem. O que mais você tá atraindo, grupo 2? Aqui, com essa... Deixa eu tirar mais cartas e já falo essa outra mensagem que me veio. O que mais você tá atraindo? Eu não vou esquecer, não. É porque tem a ver com essa carta, time do amor. Então, aproveitando essas cartas, era a última mensagem que eu precisava trazer, que eu ia falar sobre o time do amor. 2 de ouros, movimento, escolhas e decisões, com a carta dos amantes, a harmonia e o chakra do sacro. O segundo chakra é o sexual. O time do amor traz uma ideia de... Entre essas pessoas, esses olhares de admiração que você pode começar a atrair, quanto mais você for sincera com o que você mostra para o mundo, a sua expressão para o mundo. E aí, já vou abrir um parênteses aqui. Eu falei o tempo inteiro sobre trabalho. Não necessariamente é sobre trabalho. Se a gente for pensar nessa questão das mídias sociais, né? O que você está mostrando? O tempo inteiro você está se vendendo, você está vendendo uma imagem, mesmo que você não venda nada. Você está expressando algo, você está construindo uma identidade ali. Então, pode ser não profissionalmente, mas o seu estilo de vida. O quanto as pessoas começam a te admirar através disso. É uma outra possibilidade aqui. E aí, entre esses olhares de admiração, entre essas pessoas, me veio de falar que me parece que pode ter alguém que leva aí para uma questão amorosa, com o time do amor. É aquela pessoa que tá ali, te observando, te admirando, às vezes à distância, sem falar nada. Mas tem esse interesse romântico. E aí a gente recebeu aqui o chakra sexual, né, que é o sacro, e a carta dos amantes. Aqui a harmonia, a gente tá falando de equilíbrio, né? Um equilíbrio energético, emocional, uma saúde emocional, né? Mas, como eu tava aqui pensando nessa possibilidade desse time do amor apontar nessa direção de uma pessoa, ou até mais de uma, né? Mas aqui uma pessoa específica, que tem, eu acredito que mais chances de ser alguém que também vai te chamar a atenção, que também vai te despertar algo. Acredito até que seja uma pessoa que, se você conhece, se você passa a conhecer, né? Pode ser que você não conheça ainda. Mas quando você passa a conhecer, é como se fosse um espelho. Você também admira essa pessoa por ela ser quem ela é, por tudo que ela tem, tudo que ela mostra, né? Assim, do que ela é. Tem no sentido de tem em si, não tem de bens, né? Tudo que ela é. E isso muda a sua perspectiva, você tem uma tendência, né, a mudar a sua perspectiva. Todo esse movimento, como eu disse, essa carta, movimento, escolhas e decisões, traz mudança para a sua vida, traz uma transformação na sua realidade. Material, financeira, profissional, amorosa também. Aqui tem também umas alianças aqui no meio. Entre uma dessas portas é a escolha. A gente está falando de escolher como fazer, o que fazer, onde focar, o que você escolhe dentre tantas possibilidades. Mas, para mim, ela fala sobre a mudança, o movimento em si, né? Quando você começa a transformar tudo ao seu redor. Os movimentos vão te levando para essa mudança. E isso traz essa possibilidade aqui de ter uma pessoa que se destaca. Você se destaca para essa pessoa e ela também se destaca para você. É isso que me vem aqui do que você está atraindo nesse momento, grupo 2. Me conta aqui embaixo se fez sentido, né? Se
você já vê indícios dessa mudança aqui chegando na sua vida, curte o vídeo, como, né, eu falei, é sempre importante. E se você quiser fazer uma leitura de confirmação, meu contato fica aqui embaixo sempre dos vídeos. É isso, desejo sucesso para você, te vejo no próximo vídeo.